Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da Semana de Pintura em Porcelanas com Canetinhas Gabi Merak. Eu sou a Gabi Merak, do Instagram Merak Porcelanas, e escolhi o Jardim Botânico da cidade de Americana para gravar esse vídeo, pelo amor que eu tenho pela natureza e pelas flores. Bom, eu trabalho com porcelanas artesanais junto com a minha mãe e com a minha avó, que pinta faz em torno de 40 anos. E hoje, através das redes sociais, enviamos nossa peça por todo o Brasil. Temos também uma grande comunidade que gira hoje em torno de 70 mil seguidores, um pouquinho mais, de pessoas que valorizam a arte, a tradição e que interagem conosco. A grande pergunta que eu recebo todos os dias pelo direct é: Gabi, você poderia me ensinar como pintar porcelana? Então, com o intuito de atender nossas amigas e seguidoras, a gente resolveu fazer a Semana de Pintura em Porcelanas com Canetinhas Gabi Merak. De forma que possamos eternizar o meu conhecimento, o conhecimento da minha avó e levar adiante essa arte que é ainda tão escassa no nosso mercado, né? Durante 3 aulas de curso, eu vou te ensinar como pintar sua primeira porcelana, seja para uso pessoal, para presentear algum amigo ou amigo querido, ou até mesmo para revender as suas peças em alguma feira de artesanato da sua cidade ou pelas redes sociais, assim como eu faço. Enfim, nessa aula você vai sair seguro para a produção da sua primeira peça, mesmo que você não tenha feito nenhum tipo de trabalho manual. E por que eu deveria fazer a aula com essa Gabi, essa menina super jovem que está aqui falando comigo pela internet? Bom, pintar em porcelana é uma arte, como eu já disse. Por quase meio século, minha família transforma porcelanas em verdadeiras obras de arte. E eu tenho acompanhado esse trabalho delicado, cheio de amor desde criancinha. Então, com o apoio da minha mãe e da minha avó, eu quero entregar 3 aulas 100% gratuitas, de forma a incentivar as pessoas a fazerem algo por si, né, que te dê alegria. Mostrar esse trabalho, que é o nosso trabalho do dia a dia, mas que muitas pessoas não conhecem, nem tiveram a oportunidade de conhecer. E quem sabe impulsionar aí futuros grandes artistas pelo Brasil ou então pelo mundo, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, vou contar a minha história de vida. Eu sempre fui uma pessoa muito feliz, que buscava ver o lado positivo das coisas e que principalmente sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Eu comecei a trabalhar com 14 anos na empresa do meu pai, onde tive diversos cargos para me desenvolver realmente. Até que há 2 anos atrás passamos por uma grande dificuldade financeira, onde a empresa familiar veio à falência e, como consequência, a família inteira faliu junto. Era como se a empresa fosse uma pessoa para nós. Como ficamos em luto e em depressão. Até que eu me vi de cama, tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, com uma depressão muito profunda. E eu tinha que fazer algo para mudar essa situação. E como a nossa fonte de renda tinha acabado, a gente precisava se mexer para continuar a vida, né? E a minha mãe foi atrás da minha avó, que é uma grande artista, para ensinar a pintura em porcelanas e assim vender em feiras de artesanato e tudo mais. Logo em seguida eu entrei no projeto administrando as redes sociais e aprendendo a pintar porcelanas também. E o resultado é que logo de cara eu me apaixonei pela arte. Eu sempre estive envolvida desde criança e acabei me apaixonando pelo mundo de porcelanas artesanais e construindo o nosso Instagram, que hoje é a fonte de renda da minha família, fazendo tudo isso com muito amor e com carinho. Hoje a minha missão, tanto nas redes sociais como na vida, é ajudar outras pessoas que possam estar passando por qualquer dificuldade ou situação difícil e mostrar para elas que, apesar dela ter chegado no fundo do poço, ela pode reerguer e dar um novo rumo para a vida dela. É dessa forma que eu construo os meus dias e com muita gratidão e amor no coração, porque sempre podemos construir novos finais felizes. Agora vamos para o ateliê que a gente vai colocar a mão na massa e eu vou te ensinar os primeiros passos para pintar a sua primeira porcelana. Bom, gente, vocês já me conheceram bastante, então vamos agora para o que interessa, pegar todo esse carinho pela arte e transformar em uma linda peça de porcelana. Você está pronto para dedicar esse tempo para você? Quero que agora você perca qualquer medo que possa estar dentro de você, qualquer insegurança, e na sua cabeça você se concentre totalmente nesse exercício que vamos fazer. Separe os materiais, coloque um fone de ouvido e fica aqui comigo para nos presentearmos com esse tempo junto. Vamos lá! Eu quero ensinar para vocês sobre layout, círculo cromático e como fazer essa joia do dia.
Vamos começar da forma certa, construindo o layout da nossa peça. Sempre que eu vou começar uma peça, eu faço o layout dela. O layout é um planejamento, um croquis para os arquitetos, né? Para visualizar como vai ficar essa ideia antes de gastar material. Para fazer o layout, você não deve gastar mais que 5 minutos. É um rabisco rápido que ele vai te direcionar, ele vai organizar as suas ideias. Então ele deve conter as seguintes informações: o modelo da porcelana, como será a distribuição das imagens, se o desenho escolhido condiz com a volumetria da porcelana, medida das imagens que vamos usar, receitinha das cores e o acabamento. Eu vou fazer aqui para vocês um rapidinho dessa joia do dia mesmo. E é até legal contar um pouquinho que aqui no ateliê a gente faz layout de todas as peças que a gente vende. Eu, por exemplo, que tenho uma equipe que vende junto comigo, a gente sempre gosta, quando tem algum produto mais diferente, de especificar esse produto, né? E a gente faz da seguinte forma, ó, então aqui eu vou chamar essa joia do dia, e até é legal eu contar para vocês que isso chamava pratinho porta-joia do dia. Mas de tanta gente bater na tecla que é uma joia do dia, inclusive eu bato nessa tecla porque no meu site não cabia mais do que... não cabia o nome inteiro, né? Então até nos fornecedores isso daqui virou joia do dia. A joia do dia, ela é perfeita para você guardar seu brinquinho, né? E não perder no dia seguinte, que é o que acontece, né? Então vai dormir, deixa o brinquinho, deixa o colar na joia do dia que ele fica lá seguro, né? E é uma ótima opção para você presentear em datas comemorativas, em casamento, batizado e tudo mais. Então vamos lá, ó, vamos fazer algo rápido aqui. O layout da joia do dia. A gente, como ela é pequenininha, né? Se for uma caneca, eu desenho uma caneca. Mas como ela é uma joia do dia ondulada, eu acabo até usando ela mesmo como forma. Então aqui eu tenho minha joia do dia. Gente, é muito legal isso, porque antes de você pensar em gastar seu material, gasta seu tempo planejando a sua peça. Aqui no caso, é uma peça simples, mas é uma peça que, por exemplo, se eu envio para alguma cliente pelos correios e acontece algum problema, eu tenho a receitinha dessa peça. Então eu fico segura para qualquer coisa que possa acontecer. Vamos falar quais foram as características que eu fiz nessa peça. Então eu sei que eu fiz uma folhagem, é lógico que tudo a gente tem fotos, né? Aqui é bem para demonstrar o que você vai fazer, ó. Então tô fazendo umas folhinhas para eu entender que tem folhas, até para minha equipe me contar, né, o que eu tenho que desenhar aqui. Vamos fazer algumas rosas rápidas aqui, demonstrando algumas flores. E aí, assim, no caso da minha cliente, eu anexo, tá? A foto do que ela quer aqui, da imagem que eu escolhi junto com ela, né? Ou que a minha equipe escolheu junto com ela. Gente, isso não pode demorar muito tempo, porque é para te auxiliar, tá? Não é para você perder horrores de tempo aqui e ficar... Mas você sabe que até tem algumas situações que isso ajuda, né? Quando, por exemplo, a gente vai pintar uma peça e a gente esquece quais cores a gente usou. E aí já se passaram 3 anos que você pintou uma peça e uma amiga vai na sua casa e fala, eu quero essa peça. E aí você vai vir nessa receitinha, que você pode guardar numa pasta Z, por exemplo, e voltar aqui para lembrar como que você fez. Eu me deixo várias dicas nesses layouts, né, que ajuda bastante. Então aqui eu tenho um G... E aqui algumas flores também. Já consigo identificar o que eu tenho que fazer. E aqui eu anoto, ó. Então aqui eu vou filetar ela, filete rosa metálico, que foi o que eu usei. Mas isso eu tô fazendo antes de construir essa peça, antes de gastar o meu material, né? Alguns cabos de folha eu fiz rosa metálico. E todo o restante eu fiz rosa. Deixa eu confirmar o nome desse rosa, mas é um rosa claro.
rosa claro. As flores também foi em rosa claro. E aqui eu vou dando todas as dicas para eu mesma no futuro, né? Então vamos lá. A gente já explicou aqui mais ou menos. E aqui eu costumo colocar as medidas, porque você vai imprimir isso em algum computador, né? Em algum lugar você vai tirar o risco disso daqui. A técnica que eu vou ensinar hoje é tirando um risco, tá? É realmente para aquelas pessoas que não têm facilidade com desenho e que querem fazer peças bonitas. Então é super válido a gente tirar risco de alguma imagem que você gosta do computador. Esse daqui eu passei para o vegetal já. E depois passar para porcelana e eu vou ensinar vocês como fazer isso. Vamos falar que aqui tem uns 2 centímetros, eu vou marcando tudo que eu tenho direito para eu lembrar depois. Então eu marco a medida da minha figura, eu marco as cores. Quando eu estou pintando a outra porcelana, até as receitinhas de cor, e nesse caso eu vou receita de cor. Eu vou falando aqui, então eu misturei rosa claro. Ainda que a gente pegou uma peça aqui que é bem monocromática assim, né? Mas a gente pode ter várias cores. Como, por exemplo, essa lavanda, ó. Eu tenho roxo, eu tenho azul, eu tenho verde. Então, talvez numa foto eu não descubra todas as cores que eu usei para dar esse efeito. Então, é muito válido fazer a receitinha de cores. Quais foram as cores que eu apliquei nessa peça? Vocês vão perceber que essa joia do dia, eu na verdade preparei ela um pouquinho antes da gente começar a nossa aula, né? Deixei ela no jeito. E eu não queimei ela ainda. Então ela tá com com o restinho do carbono, né? Mas depois que você queimar ela, você vai poder passar um paninho e tirar completamente esse carbono. Eu já inclusive fiz teste nessa peça aqui, ó. Que foi uma peça, quase que uma brincadeira que eu fiz numa sexta-noite, né? E fiz também o desenho com um lápis de cera, o carbono e depois queimei ela no forno, tá? Vou ensinar vocês também como a gente vai queimar essas peças no forno convencional, sem precisar do forno profissional. Então vamos lá, aqui é o nosso layout. É igual eu falei para vocês, é muito importante que a gente coloque a nossa criatividade aqui antes, para não ficar gastando material na porcelana. Então, para usar metade do tempo para fazer isso daqui, planeja aqui primeiro. Receitinha de cores, rosa claro e rosa metálico. É até muito bom nossa pastinha de layout, porque a gente vai até pegando inspirações, né? Às vezes a gente tá meio travada, fala, meu Deus, o que eu faço aqui? E aí a gente pega a pastinha e vai surgindo várias informações que a gente pode usar, inspirações e tudo mais. Ajuda bastante isso daí. A gente tem um grande aliado nesse aspecto, que é o círculo cromático. Então não, saber combinar as cores não é um fruto de um puro bom gosto, e sim técnica e prática. A gente que mexe com criatividade sabe que, assim, é tudo técnica. A gente aprende várias formas de criar um produto bonito, com aquele aspecto que enche os olhos, né? Eu vou mostrar para vocês essa ferramenta. Nela nós temos as cores primárias, secundárias e terciárias. Quero deixar uma explicação ampla para vocês. Esse é o círculo cromático, ele vai ajudar a gente a combinar as cores. E eu quero que vocês entendam como ele funciona. Então é o seguinte, ó, se você quer causar um alto contraste, uma certa informalidade, sabe aquele cheguei? Você vai usar as cores complementares. Complementares, que são as cores que estão opostas do círculo. Como exemplo, vermelho e azul. A gente mexe aqui, ó, púrpura com turquesa, violeta com verde, anil com amarelo, é sempre a setinha oposta, né? Então, um oposto ao outro. Ele vai causar aquele efeito de informalidade mesmo, diversão, e ele é bem gostoso para a gente trabalhar em vários ambientes, né? Agora, se você quiser causar um efeito mais de elegância, calmaria, você tem que usar as cores análogas. As cores análogas, elas estão aqui uma do ladinho da outra, tá vendo?
que são cores próximas. A gente até pode pegar laranja e vermelho, vermelho e púrpura. Elas fazem assim, né? Então, as análogas, elas são amiguinhas. Elas trazem uma certa calmaria e elegância também, né? Agora, se você quiser um impacto mais criativo, né? Você também pode fazer triângulos, né, no círculo cromático, como por exemplo, laranja, anil e verde. Púrpura, amarelo e azul, tá vendo? Isso é um tríade. E aí você consegue ir combinando. Então, tríade é o triângulo das cores. E ela parece um impacto mais criativo. Criativo, contraste, elegância. O que eu quero realmente não é ficar discutindo o que é cor primária, secundária, eu quero que vocês entendam como vocês vão usar isso daqui. E eu quero ver nas peças de vocês combinando essas cores, porque como eu disse, saber combinar não é um puro bom gosto, e sim, né, saber as técnicas e colocar a mão na massa. Vamos para a nossa querida canetinha, né? Uma parte técnica, apunhado técnico dela. Como vocês sabem, a gente está fazendo esse curso junto com a Compactor, que é a empresa que fabrica essas canetas. Essa caneta, ela tem uma ponta de poliéster. Essa ponta pode ser de 2 ou 3 centímetros. Você vai encontrar essa informação aqui, ó. Essa, no caso, tem 3 centímetros. Essa, no caso, tem 2 centímetros. Então, você sempre vai ver nesse cantinho. E ela é específica para porcelana, tá? Ela possui um baixo odor, não tem cheiro forte não. E elas são resistentes à lavagem. E para você usar, ela é muito simples e super prático. Como eu sempre estou comentando com vocês, porque é uma dúvida que me perguntam muito, não precisa do forno profissional, é no forno convencional que a gente vai queimar. E para usar, é só agitar bastante ela. E quando você for passar na peça, ó, você vai apertar para baixo, que ela já vai, ela tem uma válvula que escorre a tinta aqui. Aperta, se a sua tiver branquinha, ela já vai preencher aqui. Aperta e você já está apto aqui para usar a caneta. Então chegou a hora, vamos colocar a mão na massa. Separa um caderno, um bloco de anotações, que eu vou passando os processos para vocês, de forma que vocês não esqueçam depois, tá? É muito importante, antes de começar uma peça em porcelana, você limpar ela. E essa limpeza a gente faz com álcool. O álcool que a gente usa é o álcool 92% ou o álcool de posto mesmo, tá? Que a gente pega de galão e aí vai repondo nesse recipiente aqui de manicure mesmo. Esse álcool ele tem que ser bem puro porque ele tem que tirar toda a oleosidade da peça, tá? Então vamos lá. Primeiro processo de tudo, antes de olhar para uma porcelana, é vir com o álcool e limpar ela. Deixa ela bem limpinha, sem oleosidade. Limpei. Agora, como eu já comentei com vocês, essa joia do dia eu fiz ela usando a transferência desse desenho. E para usar essa transferência, eu estou usando um carbono. Esse carbono ele é específico para porcelana, é o que eu uso aqui no ateliê. E eu acho que ele é bem legal porque ele sai fácil depois dessa queima, igual eu testei ali com a do unicórnio. Então, para a gente fixar, uso uma fita crepe e fixa a imagem que eu já passei para o vegetal, tá vendo? Como a joia do dia ela é um pouquinho curvada, eu costumo fixar o meio dela e depois o restante a gente ajeita. Cantinho aqui e o outro cantinho vai ser aqui. Eu deixo sempre uma pontinha aqui no canto para eu encaixar o meu carbono. Ah, Gabi, posso fazer com outros tipos de carbono, desde que ele
que ele saia na peça aqui de porcelana, acho válido a gente testar. Eu uso esse específico para porcelana porque é um material que eu já tenho aqui. Eu uso também esse boleador, mas você aí na sua casa pode usar uma caneta sem tinta ou uma lapiseira e passar por cima mesmo, não tem problema, é que eu realmente estou acostumada com esse material. E aí, vegetal, carbono, vou transferir o desenho para porcelana, né? Gente, ó, terminei aqui. Vocês podem ver que eu não passei todas as bolinhas, todos os detalhes, que é mais pra gente seguir uma noção, tá? Quando a gente tá falando em peças grandes, o ideal é que você passe todos os detalhes, porque aqui realmente eu sei que eu vou fazer só o pinguinho com a ponta da caneta. E agora vamos pra melhor parte, que é usar as tintas, né? Eu escolhi as cores rosas, que é o rosa metálico, ele tem 3 milímetros a ponta. E sempre que eu vou testar as cores que eu escolho, eu vejo se uma do lado da outra, se ela condiz, né? A outra cor que eu escolhi foi esse rosa claro. Então eu vejo se elas combinam entre si. Ó, o que vocês acharam? E eu achei bem positivo. Gostei do resultado. Vocês vão falar, ah, mas a Gabi é pão dura com material, né? Ela não quer gastar, mas não é isso. É que se a gente, igual eu falei, né? Vamos gastar tempo planejando, que depois na hora da execução fica tudo muito mais fácil. Eu começo sempre com a cor que eu chamo cor de fundo, né? Então você vê aqui, por exemplo, nessa joia do dia a gente tem esse rosa mais clarinho. Então eu começo sempre pela cor que eu falo que é a cor de fundo. Nessa joia do dia a gente tem esse rosa mais clarinho e depois esse metálico que salta para frente. Então vamos começar sempre pela imagem do fundo, entre aspas, né? Vamos lá. Agora é muito simples, muito básico. É só passar aonde você tem que colocar essa cor. Ó, vou começar aqui. Fazendo aqui nosso rosa, uma dica bem legal que eu posso dar para vocês sobre firmeza na mão é apoie esse ossinho aqui em alguma superfície plana. Fica muito mais fácil, sua mão fica muito mais firme, então sempre mantenha apoiado e aí vai girando a peça, tá? É comum a pintura em porcelana a gente girar as peças, diferente da tela, né? Que não tem como a gente ficar girando uma tela.
parte rosa claro. E é sempre importante vocês olharem para o sentido do pincel de vocês, porque isso é o pincel de vocês. Então, ó, se vocês iniciam a folha aqui, vai com ele e volta, deixa aquela gotinha de tinta aqui no cabo, que depois a gente vai passar o metalizado em cima dela. Então, vai e volta. Vai começar aqui, ó, todas elas segue o mesmo sentido para fazer. Não começa uma de cá para cá, outra de cá para cá. Todos o mesmo sentido. Essa, por exemplo, de cá para cá e fui seguindo, ó. Tá vendo que ela dá o mesmo efeito? Então, sempre repetição nas folhas, tá? Agora, vamos para a parte metálica. Aí, aqui, ó, eu indico que vocês comecem pelo centro da peça, tá? Porque essa caneta, ela cai um pouquinho mais de tinta, então eu não quero borrar minha mão aqui. Começa pelo centro da peça e depois nas laterais. A borboleta, eu fiz ela da seguinte forma, tá? É quase um pontilhismo, eu fui deixando tinta em pontinhas. Então, ela tem aqui duas pontinhas bem pequenininhas na parte de baixo e um pouquinho mais de tinta na parte de cima. Então, ó, uma pontinha aqui, uma pontinha aqui e aqui vai espalhando pontinhas. Forma a borboleta. Essa daqui, mesma coisa. Agora aqui, ó, no início dessa flor, eu quis mesclar um pouquinho com outro rosa. Eu achei que ficou interessante. Além de fazer o cabo, né, para trazer essa flor um pouquinho mais pra frente, né, o metalizado ele traz mais pra frente a imagem. Então, eu fiz esta florzinha aqui, passei por cima aqui o caldo dela. E passei aqui também, tudo em pontinhas, eu fui fazendo essa junção de cores aí. E agora, as bolinhas, né, os nossos frutinhos na peça. Que aí pode caprichar. Só bolinhas, você encostou, depois de agitar e soltar a tinta, quando você encostar já vai. Gente, ó, finalizei meu desenho. Finalizei aqui meu desenho. Para mim ficou bem proporcional, eu gostei do resultado final, mas na minha opinião falta alguma coisa aqui no cantinho dele. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma bordinha bem fácil. Como eu já relei muito na peça, eu vou limpar aqui com álcool novamente. Então pega o paninho, dá uma limpadinha aqui e vamos... Eu vou filetar essa peça igual eu filetei a minha outra, no metalizado também, no metálico. E eu vou ensinar um truquezinho pra vocês, ó. Tá vendo essa partezinha aqui? A ponta da caneta, o nosso pincel aqui no caso, ele tá inteiro com tinta. Então, pra ficar mais fácil pra você fazer o filetado, você vai pegar o cantinho, essa pontinha, apoiar, ó, na peça e ir filetando. Olha como fica fininho, como fica delicado. Eu tô apoiada aqui, tá? Aqui eu tô filmando e no caso eu não tô enxergando. Mas eu sei que eu tô apoiada, ó. Tá vendo? Olha que delicadeza, que acabamento final que dá, né? Porque senão ela vai
E mão leve, se for passar por cima, mão leve. Olha, fez nosso filetinho. Que fofo. Olha como a peça fica completa, né? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso resultado final. Essa técnica que a gente usou transferindo um desenho para a porcelana e apenas usando esse pincel nosso, né? Agora, para finalizar a nossa peça, leva ela para o forno convencional. Então, vamos convencional, o que você tem na sua casa mesmo. E você vai levar essa peça para o forno durante 90 minutos, que é o nosso tempo, em 160 graus. Ok? É isso. Leva lá, põe para despertar para não esquecer o forno ligado e depois tira a peça. Tirou a peça, vem com um pano com água, com um pouquinho de álcool, se precisar, passa em cima da peça que vai sair toda essa partezinha azul do carbono. É isso. Espero que dê tudo certo aí, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo para mim. Gente, então para a próxima aula, a gente vai usar esse pincel filete para dar nosso acabamentinho aqui dentro. É esse mirradinho aqui. Lembrando que a aula é de canetinhas, mas a gente que mexe com arte, a gente usa várias coisas para dar acabamento, várias texturas, e na aula que vem eu vou usar esse pincel filete. Chegamos ao fim da nossa primeira aula e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu preparei ela com muito carinho para vocês. Já antecipo que no próximo vídeo vamos aprender a fazer um prato decorativo cheio de mini girassóis, que é igual esse da blusa, que será o maior sucesso. E a gente vai precisar desses materiais que a gente falou na aula, mais de um pincel filete para complementar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se realmente acreditam que a pintura em porcelana deve ser mais conhecida pelo Brasil e se vocês estarão aqui comigo na próxima aula. Ainda se quiser saber mais sobre eu, minha mãe e minha avó, eu estou sempre disponível pelo Instagram. É só me acompanhar lá, @merak_porcelanas. E agora que você aprendeu como fazer a sua joia do dia, quero ver todos os brincos e colares seguros. Gente, um beijo! E até a próxima. Tchau!